Olá, com mais um vídeo aqui da Rede Mais Psi. Eu sou a psicóloga Ana Luísa. Eu, Ariane. Nós pedimos para os nossos seguidores, as nossas redes sociais, então no Psico Ana Luísa, no Psi.Ariane Lucato, na Rede Mais Psi, para que as pessoas nos dessem aí algumas sugestões, o que eles gostariam que a gente falasse aqui no Chá das Psicos, né? E a gente recebeu vários pedidos, então a partir deste vídeo aqui nós vamos começar ali a responder um pouco do que as pessoas nos solicitaram. A primeira delas foi se pode fazer pergunta pessoal para psicólogo. O que você acha disso, Ariane? Primeiro, acho que a gente precisa entender o que é uma pergunta pessoal. Sim. Acho que isso é muito amplo, né? Porque assim, né, a pergunta pessoal, ela pode ser tanto de um cunho de curiosidade, como às vezes pode vir um cunho meio que de usar isso pela transferência e também de uma forma meio perversa. Sim. Né? Então, eu vou tentar aqui especificar o que eu estou chamando de cada um e aí você me diz sobre alguns apuros que você já deve ter passado, que eu já passei alguns apuros também. Boa. Quando a gente pensa sobre uma questão perversa, a gente está falando de alguém que na verdade está querendo saber algo de nós para poder, vou colocar de um jeito meio bruto, tá? Não quero entrar muito aqui na teoria, na especificidade, enfim, então eu vou falar aqui de um jeito meio bruto, mas de uma forma um pouco para poder utilizar depois isso contra você. Sim. Então, e não é porque a pessoa é ruim, quando eu falo modo perverso, é mais no sentido técnico, não de vocês entenderem que, tipo, um psicopata. Às vezes também acontece, né, da gente atender alguns psicopatas, não muito no consultório, mas no hospital, que isso acontece, né, quando você trabalha em internação, enfim. Mas também não estou falando de psicopatia, tá bom? Mas às vezes a pessoa nem percebe que, na verdade, ela está querendo saber daquilo meio para se utilizar contra você. Sim. Então, um exemplo, vou aqui viajar aqui no exemplo de coisas que já aconteceram várias vezes. Você já usou maconha? Mas porque na verdade ela quer usar isso contra você, dizendo, por que eu vou me tratar com alguém que nunca fumou? Ou então, por que eu vou me tratar com alguém que fuma? Sim. Ou então, por exemplo, uma pessoa que está com questão no relacionamento afetivo e aí primeiro ela quer checar se você tem o mesmo estado civil que ela ou não, só para ver se você tem condição de atendê-la. Que aí vai mais pelo campo da transferência, né? Porque assim, você só vai, apesar de que esse exemplo que eu dei da maconha também pode ser um pouco pode ser perverso, como pode ser da transferência. Pode. No sentido de, como é que você vai resolver isso em mim se você não viveu? Sim, como é que você vai contribuir comigo sendo que você nunca passou por isso, na fantasia do paciente. Exatamente. Né? Que vem aquela coisa que é essa é a mais comum de todas. Tô aqui falando do meu filho, mas como é que eu posso falar do meu filho se você não é mãe? Sim. E aí, quando eu me tornei mãe, né, tem muito isso. Então você é mãe, então você sabe. Mas não, cada experiência da maternidade é única. Né? E aí vai cair naquele engano daquela questão de que a pessoa só vai poder entender o que eu estou sentindo, a pessoa só vai poder me tratar se ela viveu ou vive algo igual a mim. Isso não é uma regra, né? Isso é um grande engano. Isso é um engano. Porque vai pela via da identificação, que é uma outra questão também um pouco da pergunta pessoal. Né? Porque a via da identificação justamente é essa. De você ver se você quer se identificar com o teu psicólogo para você poder se abrir. Sim. E aí não funciona. Sim. Porque você está buscando um amigo e não um psicólogo. Exato. O que você acha disso? Eu acho que você já falou tudo. Não tem nem o que eu, enfim, falar, porque eu acho que essa identificação, ela não pode ultrapassar limite, porque senão você configura uma outra relação, já deixa de ser relação terapeuta-paciente e passa a ser uma outra relação de amizade, enfim, de qualquer outra coisa que tem um efeito que acaba sendo não terapêutico para aquela relação, para aquele processo. Então, por exemplo, saber estado civil, ou saber renda, ou saber se já usou algum tipo de substância psicoativa, enfim, é muito delicado isso, assim, qual que é o limite, né? Até onde que a gente pode dizer certas informações, ou até onde que é terapêutico que a gente fale algumas
respondo algumas perguntas e a partir de que momento que já não é mais que atrapalha a relação terapêutica, né? Quando é terapêutico, acho que é legal isso que você falou, porque às vezes é terapêutico a gente falar algumas coisas. Sim. Né? Ou também é terapêutico às vezes a gente responder algumas questões que os pacientes fazem. Quando que é terapêutico? Quando você percebe que é terapêutico? Eu entendo que seja terapêutico responder uma pergunta do paciente, uma pergunta entre aspas pessoal, quando o paciente está num nível de ansiedade muito grande ou quando, de alguma forma, responder aquela pergunta vai fazer com que ele veja que eu sou tão humana quanto ele, né? Mas de forma muito cuidadosa para que não extrapole o limite da relação terapêutica, que não atravesse o processo. Que não caia na identificação. Que não caia na identificação, é isso aí. Porque acho que tem algumas demandas, né? Tem uma coisa a gente se mostrar humano, Sim. que é super importante, e ao mesmo tempo não cair nessa demanda que muitas vezes vem de eu preciso me identificar com você, eu preciso saber se você pensa parecido, que aí na verdade é uma busca por amizade. Sim, e acho que... eu tenho um horror a isso. Pois é. Gente que fala, eu sou super amiga da minha psicóloga. Jesus, dá até coceira. Porque assim, quer dizer que vocês são frias? Não, quer dizer que quando você tem uma amizade com alguém, então os meus amigos, por exemplo, sabem disso, lá eu sou amiga, não sou psicóloga. Quando você cria uma amizade, você está baseado na identificação. Sim. Você está baseado no pensar parecido. E se alguém está ali para pensar parecido, se está ali para bater um papo, não tem tratamento, você está gastando dinheiro à toa. Exato. Precisa manter uma posição de certa neutralidade e imparcialidade. Eu tenho minhas questões com esses termos, mas acho que é preciso manter um certo distanciamento para que a relação terapêutica possa ser efetiva, senão deixa de ser o processo, deixa de ser psicoterapia, enfim. E acho que poder ser humano ali diante daquele sujeito que sofre não é expor nada da nossa vida pessoal. Até porque se o psicólogo acaba sendo muito ele, não tem tratamento. Exato, porque ali o psicólogo não está para ser ele, né? Quem está para ser sujeito ali é o paciente que vem buscar. Isso não quer dizer que a nossa subjetividade não apareça. Sim. Óbvio que aparece, e isso até é assunto de outro vídeo. Mas tem isso, acho que quando você fala do distanciamento, é esse distanciamento que não quer dizer que deixou de ser humano, não quer dizer que tem esse olhar empático, enfim, né? Que não tem acolhimento, mas de que a gente precisa tomar um certo cuidado para não cair, os profissionais, para não cair nesse sentido da amizade, e o paciente, você que for procurar, também de não ir em busca dessa. Porque, e eu já escutei isso várias vezes de amigos, de familiares, enfim, que começam a fazer terapia e que no começo acha o máximo porque é amigo do psicólogo, depois de um tempo vira pra mim e fala assim, nossa, eu tô há tanto tempo, eu não tô vendo resultado nenhum. Lógico que você não tá tendo resultado nenhum. Descaracterizou a relação terapêutica. Exatamente, descaracterizou. Mas é legal ser amigo. Sim, é muito legal ter amigo na vida. Mas quando você vai procurar um profissional, você tá buscando um profissional. Sim. Não um amigo. Sim. Né? Por mais que a gente às vezes faça, muitas vezes o papel ali, o papel do psicólogo muitas vezes é de suporte. É de fazer esse papel de suporte, de sustentação na vida, enfim, durante um período, porque não é para ser... Não precisa ser para o tempo todo. Não é para ser o tempo todo. Mas no primeiro momento a gente acaba exercendo essa função, né? Mas acho que tem isso, né? Essa coisa de que às vezes sim é terapêutico. Sim, sim. Por isso que é importante, assim, agora falando com quem está do lado de cada poltrona, né, falando com os psicólogos, é sempre bom quando tiver confuso com relação a isso, de repente pensar numa supervisão, isso. Pensar num olhar de fora, para que ajude com o manejo, ajude com as intervenções, até para legitimar de fato a quantas anda essa relação, assim, se ela continua sendo terapêutica, porque isso pode acontecer também quando você já está atendendo muito tempo um paciente, assim, né? Às vezes acontece de dar uma misturada, das pessoas confundirem um pouco a cara da relação, e então precisa desse cuidado, né? É que o vínculo, a gente se apega no sentido de... se apega não
como é que eu posso dizer isso? Não é que a gente quer que o paciente fique com a gente o resto da vida. De jeito nenhum. Porque se você cai nessa também, quem é profissional, você precisa se tratar. Você quer mais é que ele vá pra vida, né? A gente trabalha para que a pessoa volte e não precise mais de você. Mas quanto mais, cada sessão, na verdade, é para se aproximar e ao mesmo tempo para distanciar para que ele saia, né? Sim. Mas tem acho que é legal isso que você tá falando, porque a gente cria um laço, né? Cria. Acho que desde o primeiro momento, assim, quando eu escuto alguém, eu já crio um laço. Já me traz um monte de questões, mas a gente precisa tomar esse cuidado para não se identificar com aquele paciente. Sem dúvida, sem dúvida. Senão a gente deixa de lado aquilo que ele vem buscar, que é isso de poder contribuir para que ele possa se desenvolver. Aí já não é mais, né? Por isso que eu não gosto, eu acho um horror também. Hoje, dezembro de 2020, pode ser que um dia eu mude de ideia, mas acho que desde que há 20 anos que eu penso desse jeito, desde que eu comecei a fazer psicologia, eu não gosto dessa coisa do psicólogo ficar falando muito dele, ou falar sobre... Porque assim, existe essa questão ali que foi a pergunta que nos fizeram, tipo, o que é fazer uma pergunta pessoal, né? Mas acho pior, muito pior, quando o psicólogo acaba caindo nessa e acaba entrando também, tipo, dando exemplos pessoais o tempo todo. E em alguns momentos, acho que isso pode acontecer, e aí vai da gente, aí o assunto é longo, mas em alguns momentos eu mesma já fiz isso. Eu também. Que acho que é importante, né? Acho que tem essa questão da terapêutica, você pode dizer algo sem necessariamente criar essa coisa da identificação, mas aquele profissional que tá falando dele o tempo todo, já fica a dica aqui, foge dele. Tem alguma coisa esquisita. Tem alguma coisa muito estranha nisso, assim, de que aquele que fala muito dele, peraí, quem que tá se tratando aí? Quem que tá sendo escutado aí? Exatamente. Você olha, ou o profissional? Vou te dizer que já chegou gente pra mim, alguns pacientes já chegaram, não foram poucos, dizendo: você fala pouco, o outro que eu ia falava super dele. Eu já vi isso Você também. Já viu? Já. Falava, me contava isso, me contava aquilo, e eu... difícil, né? Situação delicada essa. Não, vou te dar um exemplo. Olha só. Tem uma amiga que estava fazendo terapia e ela chegou pra mim e fez assim: Ana, você subloca a sua sala? Você conhece algum lugar que subloca a sua sala? Aí eu falei assim: não, eu não subloco a minha, né? Mas tem tal lugar, mas por que você quer saber? Porque a minha psicóloga brigou com a dona da clínica e ela tá desesperada atrás de sala. Aí eu olhei pra ela e fiz: como é que é? Como é que você sabe que a psicóloga brigou com a dona da clínica e tá desesperada atrás de sala? Porque olha o contexto, né? Acho que, e aí, eu vou fantasiar aqui, né? Pode ser que, sei lá, aquela pessoa esteja entendida e você fala: você conhece algum lugar, depois que acaba a sessão. Sim. Eu acho que, bem provável que eu não faria isso, mas ok, eu não vejo problema. Agora dizer, então, eu briguei com a dona da clínica, e aí contou da briga, aí contou o que aconteceu. Que isso? Não, aí não cabe. Que isso? De jeito nenhum. Olha, até arrepio. Meu Deus, eu fiquei horrorizada. Aí quando eu falei isso pra ela fez: não, qual o problema? A gente é super amiga. Eu fiz: tá bom. Nossa, arrepia de novo. Você vai me dizer. Aí depois de um tempo ela veio: eu não mudei nada, eu continuo assim, continuo assado. Foi óbvio, né? Que terapia é essa que você tá fazendo? Não é. Aí não é. Aí quando acontece isso, acho que daí é mais legal, de repente, finalizar o processo, buscar um outro profissional e aí sim você vive aquela relação de amizade. Por que não? Porque às vezes pode acontecer, né? Pode acontecer. Por exemplo, pode acontecer, sei lá, do paciente se apaixonar por você se apaixonar pelo paciente. Já entrei num outro tema polêmico aqui, hein? Acho que é assunto de outro vídeo, mas eu vou resumir um pouco, assim. Eu já vi muitos casos desse e que, na verdade, foi falta de terapia do profissional, da própria dele, e de engano do paciente, porque é comum o amor de transferência, que é assunto de outro vídeo. Mas também já vi um caso, nesses 20 anos eu vi um caso só, de que eu acho, porque né, não vivi a situação, mas eu acho que realmente foi genuíno. Eu conheço um também. Que aconteceu. E aí o que você faz, você imediatamente interrompe o processo e fala: olha, tá acontecendo alguma coisa aqui. Sim. A gente, como falamos da nossa humanidade, não é algo que é impossível de acontecer, mas que às vezes fica misturado aí na relação transferencial. Muitas vezes não se trata
de paixão, amor, enfim, Não. tem a ver com outras coisas que não foram olhadas e cuidadas pelo profissional. É, porque é o profissional que precisa manejar isso. Sim, por isso que é importante que todo psicólogo faça, Se trate. exato, terapia e supervisão, É. né? E muito tempo de tratamento. E muito tempo. Não é um aninho, não. Não. Supervisão também, né? Supervisão também. Não é só para muitos recém-formado, anos. não. Mesmo que a gente já tenha um percurso aí na clínica, em algum momento pode ter um caso que deu, né, dá aquela pegada e Você aí a precisa. gente precisa de ajuda. No começo eu fazia supervisão toda semana, né? Depois você vai tendo mais know-how e também você vai se tratando, enfim. Eu acho que por uns 6 anos eu fiz supervisão semanalmente. Eu também. Acho que... não sei dizer agora, mas foi muitos anos. Aí depois você vai se passando, uma vez por mês, blá blá blá. Depende da necessidade do caso. Depende da necessidade, mas é super importante, né? Acho que é isso. A gente respondeu a sua pergunta, e deve ter outras pessoas que estão nos assistindo também que já devem ter se questionado a respeito disso. Escreve aqui pra gente o que vocês acharam, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos, com a família, enfim, de se inscrever no nosso canal. Tem as nossas outras redes sociais, o nosso Instagram, tem o Facebook, enfim. Vão lá e acompanhem a gente. Tchau, né? gente. Até Tchau, mais. até a próxima.